Ei, gente, tudo bem? Aqui é a Laura e esse é o vlog de leitura que eu decidi fazer do livro Mulheres Extraordinárias, As Criadoras e a Criatura, que é um dos livros que eu separei para servir de leitura complementar para Frankenstein, que no momento que eu tô gravando esse vlog, eu não sei quando ele vai ao ar, porque eu não sei quando que eu vou acabar o livro, porque ele é bem grandinho e ele é bem denso e eu já vou falar um pouquinho para vocês do que eu já li dele. Eu não sei quando esse vlog vai ao ar, talvez já tenha acabado a leitura coletiva de Frankenstein, se não tá acontecendo. Mas enfim, enquanto eu estou gravando esse vlog, a gente vai começar ainda a leitura coletiva. Hoje é dia 7 de fevereiro, se eu não me engano, domingo. E a leitura coletiva de Frankenstein começa na quarta-feira, no dia 10. Então, esse aqui é uma leitura complementar que eu decidi para entender um pouquinho mais da história da Mary Shelley, que é a autora de Frankenstein, e da mãe dela, que era a Mary Wollstonecraft, que é uma das heroínas do feminismo. Ela foi uma das primeiras feministas, principalmente na Inglaterra, e ela é autora do Pioneiro, Reivindicações dos Direitos das Mulheres. E esse livro, ele fala bastante sobre a história delas. É uma biografia que é um pouquinho diferente das outras, porque mostra um pouquinho a interseção das histórias das duas. A Mary Shelley não chegou a conhecer a mãe dela, a mãe dela morreu 11 dias depois de dar à luz a Mary Shelley. Mas, como dito pela própria autora, a vida das duas tem muitas similaridades e a mãe da Mary Shelley impactou bastante na vida da autora. E assim, no momento, eu só li a introdução e já precisei começar o vlog para falar um pouquinho. Eu vou ler uma parte para vocês, mas eu já adianto que já gostei muito da tradução. A tradutora é a Giovanna Louise Libralon, acho que é assim que fala. E eu já gostei bastante, porque esse é um livro que ele é bastante denso, porque ele é bem histórico, e, enfim. Mas só para vocês terem um pouquinho de noção do que se trata o livro, porque que eu já fiquei impactada na introdução, eu vou ler para vocês. Mulheres Extraordinárias, As Criadoras e a Criatura, alterna entre a vida de Wollstonecraft e de Shelley, permitindo que os leitores ouçam o eco de Wollstonecraft nas cartas, nos diários e nos romances escritos por Shelley, e mostrando com que frequência Wollstonecraft dirigia seus escritos para o futuro, para a filha que planejava educar. Existem muitas biografias detalhadas dessas duas mulheres, escritas por alguns dos mais distintos estudiosos da literatura de gerações anteriores. Mas este livro lança uma nova luz sobre Wollstonecraft e Shelley ao explorar as interseções da vida delas, e são muitas as interseções. Mãe e filha tentaram se libertar da ação repressora da sociedade elegante, esforçando-se para equilibrar sua necessidade de amor e companheirismo com suas necessidades de independência. Elas enfrentaram com coragem as críticas de seus pares, escrevendo obras que abordavam as questões mais polêmicas da época. Corajosas, apaixonadas e visionárias, violaram quase todas as regras possíveis. Ambas tiveram filhos fora do casamento. Ambas lutaram contra as injustiças que as mulheres enfrentavam e escreveram livros que revolucionaram a história. Então, assim, é um livro que já tem uma proposta diferente, e isso já me deixou super interessada. Então, eu li só a introdução por enquanto, mas fiquei bem animada. E eu tinha feito um esquema de divisão das páginas, porque ele tem 554 páginas, porque o resto é 556, porque o resto são notas, né? Então, tem não sei quantos cadernos de nota. Eu tinha feito um esqueminha de dividir uma quantidade de páginas que eu ia ler por dia. Não sei se eu vou conseguir, mas no meu esquema eu demoraria mais ou menos 20 dias para concluir o livro, porque eu ia ler só umas 40 páginas por dia, que na verdade eu estava dividindo entre 2 capítulos por dia, porque o livro ele é alternado, então tem um capítulo da história que diz respeito à história da mãe da Mary Shelley e o outro que diz respeito a ela, então eu tava querendo fazer assim. A autora, ela até fala que você pode escolher se você quer ler o livro em ordem cronológica, então você primeiro lê os capítulos, não sei se são os pares ou os ímpares, enfim, ela fala, sobre a vida da Mary Wollstonecraft, e depois você lê os da Mary Shelley, mas eu achei legal seguir da ordem que tá aqui, da proposta do livro, de ler da ordem que tá aqui. Então eu não sei exatamente como que eu vou fazer com o vlog. Eu acho que se eu for gravar cada vez que eu ler 2 capítulos, então um pouquinho por dia, vai ficar muito grande e eu nem sei se eu vou ter muita coisa pra falar, então eu acho que eu vou fazer como eu fiz hoje.
eu leio alguma coisa, me interessou, despertou algum comentário, então eu venho aqui e comento com vocês. Mas eu queria já falar que eu tô bem animada pra ler o livro, tá bem... com uma premissa bem legal. E é isso, quando eu tiver mais updates, eu volto pra falar com vocês. Deve ter passado umas 2 semanas desde que eu fiz o primeiro update de Mulheres Extraordinárias, mas como eu falei no vlog, que eu tô gravando 2 vlogs ao mesmo tempo, esse e o de Tituba, que é o segundo livro, né, do desafio Uma Bruxa por Mês. Como eu falei no vlog, eu fiz uma cirurgia, eu arranquei 4 sisos de uma vez, então vocês vão ver que eu ainda tô falando meio esquisito, assim, pelo menos eu sinto que eu tô falando esquisito, não consigo mexer direito a boca. Mas, não podia deixar mais ficar tanto tempo sem fazer o update, senão eu ia perder 2 vlogs, basicamente. Então, quis só dar uma atualização, aproveitar que hoje tá mais de boa pra falar e vocês vão ver que a blusa tá a mesma, que eu gravei uma atualização lá do Tituba. Pra falar que aqui do Mulheres Extraordinárias, eu tô na página 111. E é um livro, assim, tô gostando muito, muito, muito mesmo. É uma leitura bem densa, não vou mentir, assim. E tem muitos detalhes mesmo, assim. Eu fico me perguntando como que a autora teve acesso a tantas informações, porque a gente mal tem tantas informações sobre a Mary Wollstonecraft e a Mary Shelley, então ela traz uma riqueza de detalhe nas coisas quando ela vai explicar como que eram as ruas de Londres, e então assim, isso é uma coisa que eu gosto muito, porque a ambientação conta demais pra mim num livro, então tô gostando demais, demais mesmo. São muitas as informações, mas não é um livro tranquilo, assim, de ler, eu acho. Porque não é para todo leitor, digamos assim. Porque, como eu falei, são muitos detalhes, são muitas coisinhas. E algumas pessoas podem ficar um pouquinho frustradas, porque aí o livro flui bem mais devagar, assim. Tanto que eu separei para ler mais ou menos 2 capítulos por dia. Não consegui fazer isso, porque, como eu falei, teve a cirurgia. Mas agora eu tô conseguindo retomar, mas enfim, tô gostando muito mesmo. E ontem a gente teve a primeira discussão de Frankenstein, do primeiro volume, né? E eu percebi o tanto que foi interessante e que tá sendo muito rico ler Frankenstein ao mesmo tempo que eu leio Mulheres Extraordinárias, porque tem tanto da autora, da vida da autora e da influência da mãe dela em Frankenstein, que a gente nem percebe se a gente não sabe, assim, não tem como saber sem você ler... Nossa, passou uma moto aqui. Sem você ler o Mulheres Extraordinárias. Então, assim, tá sendo muito, muito legal mesmo. E eu vou tentar ler um pouquinho mais rápido, porque faltam 400 páginas ainda. E eu queria muito acabar, pelo menos antes de eu acabar de ler Frankenstein. E como Frankenstein tá correndo muito bem a leitura, eu preciso dar uma acelerada com Mulheres Extraordinárias. E eu vou começar agora
o volume 2 de Frankenstein. E aqui tá falando que é pouca coisa, tem 1h09 de leitura do volume 2, então eu queria hoje terminar o de Tituba, mas eu vou tentar ler algumas páginas, mas essa semana com certeza eu já termino o volume 2 para preparar para a segunda discussão, que a primeira foi muito legal, foi super rico, eu fiquei super feliz com a quantidade de pessoas que participaram e tô animada pro resto. E é isso, esse é o update que eu tenho por enquanto. Ah, uma coisa que eu acho legal comentar também, que eu fico muito feliz de ter lido, eu comentei com vocês que o Mulheres Extraordinárias, a autora, ela dá a opção de você ler ou só a parte toda da Mary Wollstonecraft, então você pula os capítulos da Mary Shelley e depois você lê os da Mary Shelley, ou você lê na ordem que tá aqui, porque ela faz assim, tem um capítulo igual esse aqui, ó, da Mary Wollstonecraft, aí o próximo capítulo já é da Mary Shelley. E eu decidi... Mary Godwin, né, ainda ela não casou. Eu decidi ler na ordem que tava aqui no livro, então ler intercalado mesmo. E eu tô achando ótimo, porque a gente vê como que a vida de mãe e filha conversam muito, como que elas passam por coisas muito semelhantes e, enfim, como que a personalidade delas, mesmo elas nunca tendo convivido, porque a Mary Wollstonecraft, ela morreu 11 dias depois que ela deu à luz a Mary Shelley. Dá pra ver que a personalidade delas conversa demais mesmo. Então isso é muito legal. E eu tô super feliz com o livro. E acho que é isso. Esse é meu feedback por enquanto. Minhas impressões e meus comentários. E vou ver se eu volto aqui depois que eu ler mais 100 páginas. Porque como é um livro muito grande, também não sei se vale cada capítulo comentar alguma coisa, até porque eu nem sei se tem muito o que comentar. Mas eu já marquei algumas coisinhas aqui. E é isso. Eu volto pra fazer mais comentários. Agora eu vou parar de falar porque cansei, tá meio ruim pra falar. Mas é isso. Voltei, eu acho que já se passaram 2 semanas quase desde a minha última atualização. Hoje é dia 6 de março, se eu não me engano. E eu vim falar um pouquinho sobre o que eu li, né? Eu tô até no cenário de alguns dos vídeos, porque tô gravando hoje, tô gravando 3 vídeos. Tô tentando fazer render. Agora que eu já tô conseguindo falar mais normal, assim, né? Agora eu tô falando de que 100% normal. Então, tô aproveitando para gravar e para deixar vários conteúdos prontos aí, porque depois eu vou fazer a live lá na Roxinha. Não sei se eu posso falar o nome aqui, senão não sei se o YouTube vai fazer alguma coisa. Mas tô fazendo live lá, se vocês quiserem me achar, já deixo aqui. É Laura A. Brandi, então tem 2 As no final lá de Laura. Enfim, eu estou na página 273, vou começar a 273, eu já marquei um tanto de coisa. Já aconteceu também a segunda discussão da leitura coletiva de Frankenstein e foi muito legal, tá sendo uma experiência muito incrível. E eu sabia que o Mulheres Extraordinárias seria uma belíssima leitura complementar para Frankenstein, mas eu não sabia que seria tanto. E eu também não achei que eu fosse gostar tanto. Eu tô cada vez mais envolvida pela história da Mary Shelley e da Mary Wollstonecraft, até mais da mãe dela, né, da Mary Wollstonecraft, por causa, enfim, do contexto. Ela viveu a Revolução Francesa, então ela estava em Paris quando muito daquilo ali, tudo estava acontecendo.
E isso é muito legal, a forma como é narrada, e tem vários detalhes que até agora eu fico me perguntando como que a autora teve acesso a tanta coisa, porque ela consegue descrever os cenários, ela descreve, enfim, o clima, a decoração das casas. Eu fico me perguntando realmente se ela conseguiu todas essas informações ou se é uma liberdade poética, enfim, tá muito, muito bom. Mais uma vez eu queria frisar a qualidade dessa tradução, né? Eu vou até falar de novo para vocês a tradutora, porque, sério, poucas vezes eu vi uma tradução tão boa, tão bem feita e realmente muito, muito, muito completa. Tradução da Giovanna Louise Libralon, acho que é assim que fala. Sério, muito, muito boa. Tá assim, acho que uma das melhores traduções que eu já li na vida. E o livro tá cada vez mais legal. Agora, chegou numa fase que tá um pouquinho parado, assim. Não sei se foi... Ontem eu não li. A última vez que eu li foi antes de ontem, aí eu li umas 40 páginas, assim. Chegou numa fase um pouquinho morna, não tem muita coisa acontecendo, mas eu acho que daqui a pouco engata de novo. Mas eu queria ler algumas partes que eu marquei. A mãe da Mary Shelley, né, a Mary Wollstonecraft, ela tinha uma questão muito forte ligada à educação das mulheres e das meninas da época. E ela, inclusive, conseguiu abrir como se fosse uma escola mesmo, um internato. E essa parte em específico, enquanto ela estava vivendo todo um processo em relação a isso, me pegou de um jeito, olha aqui. Mary escarnecia da ideia de que ser delicada tornava uma mulher mais atraente. As mulheres haviam sido treinadas para serem imbecis, declarava. Elas não eram intrinsecamente menos racionais que os homens, tampouco lhes faltava fibra moral. Afinal, se dizemos repetidas vezes a uma mulher que ela não tem capacidade de meditar sobre um problema filosófico, que ela não tem força para escalar uma colina, que ela é incapaz de fazer escolhas acertadas, é claro que ela duvidará das próprias habilidades. Se ela é privada de toda a educação racional e, em vez disso, é ensinada a tocar umas poucas melodias no piano, dançar um minueto e dizer enchanté, se suas únicas atividades são estudar ilustrações de moda, ler romances estúpidos e fofocar, é óbvio que ela não terá discernimento nem profundidade. O verdadeiro problema, afirmava Mary, não eram as mulheres, mas a maneira como os homens queriam que elas fossem. Nesse ponto, ela citava Rousseau, cujas teorias sobre o direito natural e a importância das emoções ela ainda admirava, mas cujas ideias a respeito das mulheres ainda aborreciam. E, enfim, isso é só uma parte. Essa edição também é outra coisa que toda vez que eu pego para ler, eu fico encantada. E assim, já tá virando uma das minhas biografias favoritas, assim. Eu acho que atualmente é a minha biografia favorita. Eu sempre falo do Minha História, da Michelle Obama, mas, sério, tô encantada. A nossa próxima discussão de Frankenstein vai ser no próximo domingo. Hoje é sábado, no momento que eu tô gravando esse vídeo. Domingo sem ser amanhã, na próxima semana. E eu não queria acabar Frankenstein antes de acabar o Mulheres Extraordinárias. Então, eu vou tentar correr essa semana. Eu não sei se eu vou conseguir, porque esse é um daqueles livros que eu não tô querendo ler na pressa. E ele não é um livro muito tranquilo de ler de uma vez, assim, apesar de ser muito bom. E eu tô lendo vários outros livros, então, enfim, não sei como é que vai ser. Mas eu vou tentar. E aí eu espero que da próxima vez que eu vier gravar uma atualização, que seja a última, porque senão também esse vlog vai ficar enorme, vai fazer jus ao tamanho do livro, né? Mas enfim, muito, 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 muito bom. Tô muito feliz e eu gravei um outro vídeo que já vai ter ido ao ar, que é do Livros para Ler do mês de março, que eu acabei de gravar e que eu falei que eu tô muito feliz de estar lendo esse livro no mês de março, né? Que é um mês que a gente fala muito sobre pautas em relação ao Dia Internacional da Mulher, enfim. Então eu tô muito feliz dessa leitura estar sendo lida e concluída em março. Mas enfim, eu volto muito em breve com mais atualizações.
voltei para fazer a última atualização de Mulheres Extraordinárias. Eu acabei o livro ontem e foi mais ou menos um mês de leitura e eu achei que eu leria mais rápido, mas eu gostei que no começo eu tinha feito todo um cronograma de leitura, então eu ia ler exatamente X páginas por dia e eu gostei eu não consegui me ater, mas eu achei que foi bom. Porque eu li no meu ritmo, eu li quando eu queria ler, foi uma excelente leitura complementar de Frankenstein, então isso contou muito pra mim. Nas nossas discussões, que no vlog aí vocês com certeza viram alguns trechinhos, eu usei muito coisas que eu vi no Mulheres Extraordinárias, então isso contou demais, sério, foi uma leitura muito rica. No final, começou a ficar um pouco mais lento, né, até porque depois pegou muito algumas questões de da pós-vida delas, né? Então, depois que elas morreram, principalmente da Wollstonecraft, então ficou um pouquinho mais lento. Mas, no geral, o livro superou todas as minhas expectativas, assim. Eu não achei que eu fosse gostar tanto. Eu comecei a ler por causa de Frankenstein, né? Quando a Darkseid mandou, eu já fiquei super curiosa. Mas eu não achei que eu me sentiria tão envolvida com a história como um todo. E eu achei que eu usaria mais realmente como leitura complementar, mas quando eu me vi, eu tava realmente super entretida e imersa na vida das duas, e eu gostei muito. Eu li, como eu falei, né, você poderia escolher ler na ordem que tá aqui dos capítulos, ou ler primeiro os capítulos referentes à vida da Mary Shelley, da Mary Wollstonecraft, depois da Mary Shelley, e eu li na ordem que estava aqui, então intercalado. E foi muito bom, porque a história das duas se conecta muito, não só porque uma é mãe, filha da outra. Então, enfim, gostei muito mesmo, fiquei muito feliz de ter lido o livro. Eu dei 4 estrelas e meia, mas a vontade de dar 5, assim, eu tô sempre entre 5 e 4,5, porque só pela questão de às vezes ficar bem lento mesmo, e algumas descrições que são muito boas pra ambientação como um todo, pra contextualização, mas às vezes acaba deixando a leitura um pouquinho maçante, mas entre 4 e 5 estrelas, assim. E atualmente eu acho que é a minha biografia favorita, então isso diz muito do livro e da minha experiência de leitura com o livro. Então eu até queria selecionar, eu acho que esse vlog já tá muito grande, então eu só vou terminar com um trechozinho aqui que eu marquei, que eu achei maravilhoso. Esse trecho, ele diz respeito ao fato de que até o século passado, com a segunda onda do movimento feminista, as histórias das duas Marys não eram vistas de forma muito positiva. A história não foi muito gentil com elas. E por causa do movimento feminista, essas figuras foram resgatadas e hoje em dia a gente mal sabe dos obstáculos que elas passaram, do preconceito e da misoginia, enfim. E aí a autora, ela fala o seguinte: o paradoxo de seu sucesso é que a maioria dos leitores modernos não conhece os obstáculos tremendos que essas duas mulheres tiveram de superar. Desconhecendo a história da época, as dificuldades enfrentadas por Wollstonecraft e Shelley são quase invisíveis, e sua bravura incompreensível. As duas foram o que Wollstonecraft chamou de rebeldes. Elas não apenas escreveram livros para mudar o mundo, mas infringiram as regras que regiam a conduta feminina, e não apenas uma, mas repetidas vezes, desafiando profundamente o código moral da época. A recusa de ambas em se curvar, em ceder e se entregar, em calar e ser subserviente, em pedir desculpas e se esconder, torna suas vidas tão memoráveis quanto as palavras que deixaram. Elas afirmaram seu direito de conduzir o próprio destino, dando início a uma revolução que ainda não terminou. E com isso, com esse parágrafo maravilhoso que descreve muito bem tudo que a autora traz quando ela vai mesclando a história das duas e o que foi a experiência literária, eu concluo esse vlog. Sério, eu recomendo muito. Aqui, ó, eu marquei, o livro tá todo marcado, eu poderia ter marcado mais. É uma leitura maravilhosa, palmas mesmo também para a tradução, preciso dizer, a tradução foi excelente. A autora também é muito boa, a forma como ela traz os acontecimentos e ela não deixa nada a desejar. Enfim,
Livro maravilhoso, concluí muito feliz e recomendo de verdade. Se você está procurando uma biografia, se você está procurando um livro com histórias inspiradoras de mulheres, principalmente voltadas para a literatura, tá aqui Mulheres Extraordinárias, sério, maravilhoso. E se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, porque muito em breve vão ter mais vlogs de leitura. Esse é um que ficou bem grande, mas eu acho que é pra fazer jus, né, ao calhamacinho que é esse livro. Mas é isso, por favor, se inscreve no canal e espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, muito obrigada e até a próxima. Tchau!